Vamos falar um pouco sobre ditadura militar no Brasil, um assunto que voltou a ser bastante comentado recentemente. Antes da gente começar, uma sugestão: se você quiser acompanhar na ficção o que é ditadura, você pode acompanhar a série Jogos Vorazes. Nela, o povo sofre com uma ditadura opressora, percebe que tem força, se rebela contra as represálias do exército e da capital. Aliás, uma capital chamada Panem, que vem do termo Panem et Circenses, ou seja, pão e circo, onde o circo, na verdade, são os próprios jogos. Enfim, uma história bem da hora que fala sobre esse lance de poder, revolta, revolução e tudo mais. O terceiro filme se chama A Esperança e tá estreando agora, dia 19. Vou deixar o link do trailer aqui na descrição do vídeo pra você assistir e pagar um pau. E você vai perceber que eu nem precisava ter falado tudo isso pra te convencer, porque era só usar duas palavrinhas mágicas: Jennifer Lawrence. Enfim, sem maiores delongas, vamos soltar a vinheta e falar sobre ditadura. Solta aí! Desce a letra! Em 2014, a ditadura militar tá completando 50 anos no Brasil, então é natural que muitos de vocês não saibam exatamente do que se trata. Principalmente se você foi um aluno como eu, que estudava na madrugada anterior da prova, colava pra caralho e não lembrava de nada mais depois. O que eu aprendi sobre ditadura, na verdade, foi o que eu ouvi dos meus pais, e só. Por sorte, eu nasci 2 anos depois dela ter terminado, então eu não vivi aquele horror que deve ter sido pra uma certa galera aí, tá ligado? Eu digo isso vendo que hoje tem gente pedindo intervenção militar, ou volta da ditadura, ou que porra seja aí na política brasileira. Pra mim, na moral, essa galera pode ser dividida em 3 grupos. Ou eles são ignorantes, não sabem do que estão falando, ou eles são parentes de algum militar, que daí é fácil, né? Ou por fim, eles são retardados mental mesmo, só pode ser. Enfim, eu tentei aprender um pouquinho sobre essa parte sombria da história do Brasil e eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se dá certo. Em 1964, o presidente era João Goulart, que a galera apelidou de Jango. O Brasil não se encontrava lá numa situação muito da hora, diziam que os custos de vida estavam altos e tinha escândalo de corrupção e tava toda uma merda, mas as maiores críticas eram contra os projetos de reforma do Jango. Eram apontados como projetos comunistas, projetos do tipo reforma agrária e redistribuição de terras. Obviamente que essa série de projetos comunistas geraram o descontentamento da extrema-direita, apoiada por gente rica, é óbvio, pela igreja, é óbvio, e também pelos Estados Unidos, que sempre foi um país que combateu o comunismo, é óbvio. Enfim, esse pessoal começou a protestar, levando milhares de pessoas às ruas, nas marchas da família com Deus, pela moral e essa porra aí. E essas daí que a gente viu recentemente, tá ligado? O que acabou gerando uma grande instabilidade política, que é exatamente o que a gente vê hoje. O governo desestabilizado, acusado de comunista pela direita, e se sente indignada, e por causa disso, parte de uma galera acha certo que os militares tomem uma atitude. Pois em 31 de março de 64, eles tomaram. Os militares do Brasil retiraram João Goulart da presidência na marra e colocaram no lugar o Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura militar. A partir daí, os militares começaram a instaurar uma série de leis e decretos, tudo buscando manter a ordem, a moral e os bons costumes familiares, aquele discurso bem Bolsonaro, Feliciano, Fidelix, Malafaia, só gente boa. Enfim, logo de cara eles baixaram o Ato Institucional 1, que garantia para os militares o direito de alterar a Constituição, bem como afastar, demitir ou aposentar qualquer pessoa que atentasse contra o regime democrático. Ou seja, não concorda com nós? Pau nesse teu cu, tá demitido. Nos anos que se seguiram, o Brasil viu de fato uma melhora na economia. Eles chamavam de milagre econômico, muito investimento gringo em multinacionais e o caralho. Essa economia não se sustentou, mas que melhorou de fato. Só que ao custo de reprimir qualquer pessoa que discordasse de quem manda. O segundo ato institucional simplesmente dissolveu todos os partidos políticos, deixando apenas 2, que era o deles e o da oposição, que era controlado por eles. Também foi estabelecida a eleição indireta, onde o povo simplesmente podia votar num grupo, que era o colégio eleitoral, e esse grupo ia escolher os presidentes. O povo não escolhia mais o seu presidente, tá ligado? Claro que essas e outras patifarias do governo começou a deixar um monte de gente puta na cara, um monte de nego revoltado. Eles foram baixando o ato institucional um atrás do outro. Agora isso não pode, não. Isso aqui também não pode mais, não. Isso, sai daí, não pode mais, não pode mais não. Em 68, quando a polícia militar matou um estudante que estava participando de uma manifestação, rolou no Rio de Janeiro um protesto que reuniu 100 mil pessoas na rua. O clima começou a ficar bem quente pros militares, então eles simplesmente baixaram o ato institucional mais marcante da ditadura. O famigerado AI-5 era um ato que dava pro governo o poder de censurar qualquer mídia, qualquer meio de comunicação, qualquer expressão artística, qualquer porra, qualquer coisa, eles podem agora. Não, agora isso aqui não pode, não, parou aí, cortou, não vai cantar isso não fala não. A partir daí, qualquer pessoa que se manifestasse contra o governo era caçada e presa, muitas vezes torturada e eventualmente até morta. Essa parte, obviamente, na surdina, né? Porque se o governo manda no jornal, quem é que vai noticiar que aconteceu alguma coisa errada, não é verdade? Aliás, abrindo parênteses aqui, tem gente que fala, né, que na época da ditadura não tinha tanta corrupção assim, não. Essa libertinagem aí, não tinha desrespeito, não tinha violência, não tinha nada que atentasse contra a moral e os bons costumes da família brasileira. Mais uma vez, eu não sei se essa pessoa é filha de algum militar ou se ela é muito ingênua
mesmo, né? É porque você não ficou sabendo de alguma coisa que ela não aconteceu, demorou, fera? Fecha parênteses, volta pro vídeo. Enfim, depois do AI-5 foi ladeira abaixo, tá ligado? A censura passou a ser aplicada de forma completamente arbitrária. Qualquer tipo de mensagem que fosse interpretada como subversiva era vetada na hora. O cartunista podia literalmente desenhar um cachorro fazendo cocô. Algum militar ia olhar pro cocô e falar: você quer dizer que isso aqui é o governo, né, seu filho da puta? E vetava. Se reclamar, vai pro colo do tinhoso, que aqui o barato é louco e muitas brigas e revoltas aconteceram. Não exatamente no esquema dos Jogos Vorazes que eu citei lá no começo, era um esquema muito mais clandestino, praticamente terrorista, né? Eles formavam grupos de resistência que se reuniam pra atacar a ditadura de todas as formas possíveis. Tem um outro filme bem da hora nesse tema chamado O Que É Isso, Companheiro, baseado na história real de um grupo que sequestrou um embaixador americano e pedia como resgate a soltura de 15 presos políticos. Essa exigência foi atendida, mas não ficou barato não, né? O governo militar baixou logo em seguida um outro ato institucional e bania do Brasil qualquer pessoa que representasse uma ameaça pra segurança nacional ou coisa... Essa porra. Esses 15 loucos aí, entre outros tantos, ficaram mais de 10 anos sem poder pisar na própria casa, irmão. O governo militar chegou até o ponto de baixar um ato institucional que formalizava a pena de morte. Tudo bem que a pena de morte já existia informalmente ali nos porões da ditadura, né? Eles queriam só trazer isso à tona. Mas uma ferramenta pra desencorajar qualquer tipo de subversão. Essa pena de morte formalizada acabou não sendo aplicada, ainda bem, pensa no tanto de nego que ia morrer na mão dos caras, mesmo sem a lei formal da execução, continuava morrendo gente. Talvez a morte mais notável tenha acontecido em 75, quando mataram o jornalista Vladimir Herzog, que foi acusado de associações ao comunismo e convidado formalmente para prestar esclarecimentos. Logo depois saiu a notícia de que ele teria cometido suicídio por enforcamento, que gerou essa famosa foto aqui. Mas depois ficou provado que se tratava mais uma vez de um assassinato. Essa morte desencadeou provavelmente o que foi o maior protesto desde a criação do AI-5 lá atrás, ganhando apoio inclusive dos jornalistas e da imprensa internacional. Tipo assim, até os gringos começaram a falar: ô, já deu, né? Passamos do limite dessa fita aí, já deu, vamos parar, acabou, né? Fechou? Ou seja, não dava mais pra ficar fazendo vista grossa, tá ligado? Tava começando a azedar o caldo pros caras. No enterro do Herzog, milhares de pessoas apareceram pra homenagear e protestar contra mais esse assassinato, sob um clima de tensão altíssimo, porque diziam que os militares iam acabar fuzilando a galera que protestasse. Felizmente isso não aconteceu, né? Porque seria um desastre do caralho. O que aconteceu, na verdade, foi que o governo militar começou a sentir cada vez mais a pressão e começou a levemente abrir as pernas. Em 79, eles extinguiram o AI-5, a oposição política começou a crescer cada vez mais. No começo dos anos 80, rolou o movimento das diretas já, reuniu 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio e mais 1,5 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, pedindo pra que acabasse essa eleição indireta do presidente. Eles queriam poder votar diretamente em quem ia representar eles lá, tá ligado? O último esforço dos militares, essas manifestações também sofreram tentativas de ser contidas ali com repressão e porrada e cadeia, mas aí já era tarde demais, já tinha azedado tudo. Apesar da eleição ainda ter sido indireta, foi eleito Tancredo Neves, o vô do Aécio, que apoiava o movimento das diretas já. Ele infelizmente morreu antes de assumir, dando lugar para o seu vice, o excelente, magnânimo, idôneo, honestíssimo José Sarney. E foi mais ou menos por aí que a ditadura findou, depois de 21 anos. No final dos anos 80, as eleições voltaram a ser diretas e a democracia passou a vigorar da maneira como nós conhecemos hoje. O primeiro presidente eleito pelo voto direto em 1990 foi Fernando Collor, que mais tarde viria a conhecer o movimento dos caras pintadas. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá ligado? Então fica aí a constatação. Quando eu exponho uma opinião minha, você me xinga. Quando você compartilha um post no Facebook pró-candidato X ou Y, quando você diz que o presidente é um filho da puta, corrupto do caralho e tudo mais, lembre-se que uma galera morreu só pra gente ter o direito de ter essa discussão, irmão. E hoje a gente ainda é obrigado a ver nego pedindo intervenção militar para o fim da corrupção, como se todas as tretas trazidas por isso não fossem afetar ele também, né? Então é sempre bom a gente estudar um pouco de história, que é pra gente poder olhar pra trás e não repetir as cagadas do passado, demorou? Espero ter contribuído com alguma coisa aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser esta pessoa maravilhosa e tchau!